Voltamos então ao último momento do programa Vida Saudável desta semana, que hoje está recebendo a visita do professor, do médico, do psiquiatra Alfredo Lulier. E ele está nos falando sobre maconha. E eu lhe interrompi, doutor, o que não é normal. Mas eu gostaria de retomar a fundamentação, a argumentação de quem usa esta droga. E vou já complementando, para nós finalizarmos o nosso encontro, tratamento. Bom, então, vamos completar a tua pergunta, aquela que tu fizesse sobre essa questão da maconha como acalma, né? Realmente, eu acho que algumas pessoas, a maconha tem um Não, o efeito cigarro, eu sedativo. disse. O cigarro? A maconha eu ainda não sei. O cigarro não, mas a maconha, o cigarro acalma, como tu disse, assim, mas não pelo efeito farmacológico, né? Porque a pessoa, aliás, pelo efeito farmacológico da abstinência. É uma idealização. Pela abstinência ou pelo hábito, né, da pessoa parar para fumar um cigarro, para pensar, mas etc. Quimicamente não. Fazer, acalmar quimicamente não, só pelo contrário, excita, né? Ao contrário, é um estimulante leve a nicotina. A questão da maconha não, a maconha tem efeito sedativo, né? Não sempre, ela pode, se a pessoa estiver, por exemplo, ansiosa, ela pode aumentar essa ansiedade bastante. Se estiver paranoica, ela pode ficar muito mais paranoica no efeito da maconha, né? Então ela amplifica, vamos dizer assim, a emoção do momento. Mas, no geral, ela é sedativa. Tanto é que usuários de crack usam a maconha para temperar o crack, ou seja, para, entre aspas, temperar, né? Diminuir aquele efeito de neuromuscular, né, do crack, uma excitação, de né? excitação, de contração muscular que o crack e a cocaína produzem, diminuem com a maconha, né? Para dormir também, às vezes para cortar, vamos dizer assim, a insônia que o crack iria trazer, ou a cocaína traria, fuma um baseado às vezes para dormir, né? Fuma maconha para dormir. Então tem um poder sedativo. O uso da maconha muda o paladar? Mas pode modificar qualquer percepção, alterar qualquer percepção, não só o paladar, ouvir, etc. Mas a questão é o custo que isso traz, né? Uma questão que a gente não abordou, que eu acho que seria interessante, seria também o efeito terapêutico, né, da maconha, que é também um tema de bastante discussão, que eu vou a fundamentação hoje com a questão que do se tratamento. traz, né? No Uruguai, pelo menos, está se fundamentando aí. Exato, quer dizer, eu acho que existe necessidade de mais pesquisas sobre a questão, sobre os efeitos, possíveis utilizações das substâncias contidas na maconha. Com controle, naturalmente. Mas, é claro, com pesquisa, né? Mas jamais o remédio vai ser fumar maconha, né? O remédio terá que ser, porque a dose vai variar muito de THC, seria como tomar um chá, né? Poderá ter algum efeito, mas não é garantido que aquele efeito seja sustentável, que uma dose vai ser igual a outra, etc. Então, mas aí vai trabalhar com o princípio ativo? Com o princípio ativo. Retirado? Né? Exato, extraído da maconha e dosado, né, num comprimido, ou num xarope, alguma coisa assim. Então aí poderá ter algumas utilidades clínicas. Na maconha tem dois componentes que são mais ativos, que é dois canabinoides, né, que é o THC, que é o principal, né, 9-delta-tetraído-canabinol, e o canabidiol, né. E se sabe que o que se tem levantado em termos de dados é que o THC seria psicotizante, enquanto o canabidiol não, né? Então, o que acontece, talvez que a maconha atualmente é mais psicotizante, é que ela foi, como o THC, que é o que produz a dependência, os dois produzem, na verdade, mas o THC principalmente, ela foi tratada geneticamente para produzir mais THC. Existe, por exemplo, um tipo de maconha, que é o chamado skunk, que tem 8 vezes mais THC do que a normal, né? E é, portanto, muito mais psicotizante. Existe tratamento, doutor? Tratamento para dependência de maconha é um tratamento como para qualquer dependência. A maconha é menos aditiva que outras drogas, né? Ela é mais fácil do sujeito poder superar a dependência, o que não é nenhum estímulo para o uso, né? Porque se por um lado é possível evitar tratar melhor a dependência, por outro lado
os riscos não diminuem por causa disso, né? Como eu falei, o risco existe até na própria experimentação, né? E os danos também. Então, não é um estímulo. Mas a maconha é mais fácil deixar a maconha do que drogas como a cocaína, como o próprio cigarro, como a própria nicotina. Ela é menos aditiva. Talvez porque o efeito seja... Ela tem algumas características que são diferentes das drogas mais aditivas. Por exemplo, uma droga é mais aditiva se ela tem um efeito rápido e também se ela perde o efeito rápido, o que não acontece com a maconha. A maconha tem um efeito que inicia, na medida que o sujeito está fumando, inicia durante o uso já, né? Mas ela persiste durante um tempo maior, então ela não cai bruscamente o efeito. Além do mais, se acumula, né, no tecido gorduroso, no corpo, e é liberada lentamente, né? Então, tem efeito cumulativo aí, né? Tem, o usuário pesado, se pode encontrar metabólito de maconha até 90 dias depois de ter fumado o último cigarro de maconha. Desde que aquela porção seja pura, o que eu duvido muito. Não, que mesmo com essa maconha comum, a maconha pura, vamos dizer assim, seria a folha, né? Sim. Folha amassada, prensada, etc. Mas ela tem pouca quantidade de THC. Mas será que esses fornecedores são tão honestos assim, que só entregam produtos? Não, na realidade, eu não tenho grande conhecimento sobre essa parte. Eu acho que alguém que trabalha na Polícia Federal poderia te dar mais informações. Mas para o tráfico não me parece seja muito interessante a venda da maconha em si, a não ser para trazer usuários para outras drogas mais caras, né, que a maconha, ou mais viciantes que a maconha, como o crack. O crack também é barato, mas é muito viciante, então o sujeito que acaba consumindo muito. E não sejamos tão insensatos ou ingênuos de imaginar que pessoas que transitam nesta área, como traficantes, são pessoas que são leais ou que não estão em busca em relação à mistura? No varejo... E existe uma organização, basta olhar, ver notícias que a pessoa tem essa... Claro, existe essa até conotação direta, muito, vamos dizer, a mistura, o batismo, né? E droga, empresários, pode-se dizer empresários altamente organizados que estão hoje tratando, como o senhor mesmo falou, é a droga mais consumida no planeta todo. Quer dizer, haja produção... Muito mais que qualquer outra. Mesmo que o cigarro, que o tabaco? Será que se dá para drogas fazer? ilícitas. Ilícitas. A droga, entre todas, a então mais foi um entendimento meu é distorcido. Consumo maior? O álcool é o mais consumido que qualquer Doutor, outra droga. Há possibilidade de alertar os pais e trazer uma mensagem, pelo menos, para que possamos pensar que haverá a possibilidade de nossos jovens não entrar em frias tão grandes, principalmente agora com esse momento de final de ano? Eu acho que tem que manter a conversa sem moralismos e sem desprezo pela opinião dos jovens. Eu acho que a gente tem que levar em consideração não só a opinião deles dentro de casa, como também na sociedade, né? É uma fase da vida em que existe necessidade de algum controle, algum amparo, mas é uma fase muito criativa. Então isso eu acho que a gente deve respeitar. E transfiro, eu não acho que a gente deva fazer essa homologação da maconha para os jovens. Acho que a maconha não se circunscreve aos jovens e nem todos os jovens são, né, não é uma... Embora seja nessa faixa etária que existe a maior prevalência de uso dessa droga. Mas o que eu acho, e que acho que eu gostaria de transmitir, é que a gente tem que ter respeito pelo movimento esse de liberação. Não por todas as atitudes, às vezes inadequadas, que algumas pessoas tomam, mas porque é um movimento importante dentro da sociedade que pode nos trazer benefícios do ponto de vista, por exemplo, de poupar muitas pessoas que são recrutadas para o crime a partir de uso de maconha, simplesmente, ou uso de alguma outra droga mesmo, né? Então, acho que essa questão, principalmente no caso da maconha, que é tão prevalente, né, deve ser tratada com respeito e com muito cuidado, e a legislação deve visar, principalmente baseada nas questões de saúde, o controle da droga, não a criminalização ou
a penalização, né? Agora, já para a pessoa que negocia, já eu acho que tem que ter um outro tratamento, porque nenhum traficante vai vender só maconha, vendem, né, várias drogas, né? Também queria abordar um aspecto, eu acho que esse é uma questão importante, a questão de como fazer esse controle, né? Eu acho que isso deveria ser até uma sugestão que a gente pudesse debater com profissionais de outras áreas, como por exemplo o direito, né, da própria farmacologia, né, para poder estabelecer, aí, quem sabe, um debate mais rico sobre esse tema e com alguma proposta, inclusive, né? Nós temos, doutor Alfredo, já para 2013, algumas determinações, alguns processos já em andamento, e com certeza esse espaço vai ser também utilizado desta maneira, e o senhor será com certeza alguém que estará junto conosco, nos auxiliando nesta caminhada que realizamos. Infelizmente, o nosso tempo chega ao final, e eu quero lhe agradecer de forma muito pessoal pela sua disponibilidade, a possibilidade de nos encontrarmos e, acima de tudo, pela gama de informações que o senhor nos trouxe. O senhor será sempre bem-vindo no nosso programa, e que bom que nós possamos contar com a sua presença no meio de nós. É um prazer. O senhor sempre é bem-vindo ao nosso programa Vida Saudável. Obrigado. Enquanto o doutor Alfredo ainda permanece conosco, eu quero mostrar para você os livros mais vendidos na semana que passou, lá na Livraria Mundial. Meditações para o dia a dia, da editora Vozes, já para o ano 2013. Muitos são aqueles que estão procurando este livro, porque ele traz aqui a espiritualidade, dizendo que é uma obra interior e feita com o espírito. Veja bem, este livro tem trechos bíblicos e eles são desdobrados em reflexões ou breves orações, e que visam proporcionar ao leitor uma sabedoria bastante inspirada. Um livro que vende muito bem lá na Livraria Mundial. Este aqui, Palavras de Poder. Lauro Henrique Júnior faz uma compilação com entrevista com grandes nomes da espiritualidade e também do autoconhecimento no Brasil e no mundo, e está vendendo bastante na Livraria Mundial. Para você ter uma ideia, aqui tem palestras nesta área do professor Hermógenes, professor Leonardo Boff, também do psiquiatra José Ângelo Gaiarsa, Roberto Tsui, enfim, está vendendo bastante lá na Mundial. Você encontra estes e outros títulos à sua disposição sempre na Livraria Mundial, que é o shopping do estudante aqui de Pelotas. Nós voltamos na semana que vem e eu quero contar com a sua presença junto conosco. Agradeço a você, agradeço ao Dr. Alfredo Lullier e também aos nossos patrocinadores. Semana que vem nós nos encontramos. Até lá! Olá, amigos do Momento Vida, nós estamos hoje à beira de uma das mais lindas praias do Brasil. Estamos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Cidade lotada, muita gente, muito sol, dia maravilhoso. Estou aqui na beira da praia já há um bom tempo, mais de uma hora, observando um rapaz. Está ele ali com uma ferramenta estranha. Penso que faz aquele rapaz buscando dentro da água com aquela ferramenta, examina e observa. Imagine o que ele está fazendo. É intrigante o trabalho daquele homem. Ele vai, ele vem, ele arrasta aquela ferramenta, ele examina a ferramenta. Cada vez eu fico mais curioso. Afinal, o que faz esse homem à beira da praia de Copacabana? Tá muito ruim hoje. Mas costuma achar alguma coisa? É, quando tá bom, até o dia certo, é igual pescaria. É. O que foi a coisa mais valiosa que já achou aí? Ah, anel brilhante, Como? relógio de mulher de ouro, feminino, Rolex parado, mas aí vem de ouro no peso. A vez de ouro. É, e no verão, quando a água tá clarinha, a gente mergulha e pega óculos, dinheiro lá fora, lá dentro. Óculos, dinheiro, relógio.
roupa com dinheiro, sem dinheiro. Faz isso há muito tempo aqui? Desde 69 que eu servi o exército ali e aprendi. Os dias que tá bom mesmo, a gente deixa até o trabalho e fica só nisso aí. É. Aí quando termina a gente volta. Ganha mais aqui do que no trabalho. Tem época que é, tem dias que é. Mas de repente vem uma corrente de 2, 3 mil, 600, 500. O que parece? Aparece mais joia, dinheiro, óculos, o que é? Tudo que o ser humano usa, acha aí. Ah, é? Às vezes o que ele não usa nem na praia, que usa em casa, mas não sei o que acontece que aparece aí. Que tipo de coisa? De tudo. É relógio, é brinquinho, correntinha, pulseira, às vezes até holds com dente, de ouro. Aí a gente quebra e vende ouro. Documento também não? Documento, tudo. Documento eu canso de deixar documento no correio. Rapina. Garimpeiro de praia. Este é o Luiz Garimpeiro. Há mais de 40 anos garimpa a areia da praia de Copacabana. O que busca o Luiz? Busca joias perdidas em meio ao mar. Parece impossível, em meio a tanta água, tanta areia e tanta gente, encontrar um anel, uma corrente, um dente de ouro ou um relógio. Mas o Luiz é persistente. Lá vai ele com a sua ferramenta, a rapina, e pacientemente garimpa. Aprendi com o Luiz. Joias perdidas são achadas quando procuradas. Dentro de mim, dentro de nós há joias perdidas. Muitos são os que garimpam dentro de si o lixo, o pior. Vivem garimpando as dores do passado, as mágoas ou as perdas. Quem garimpa lixo, acha lixo. Quem garimpa joias, encontra joias. Joias de pessoas, joias de sentimentos, joias de afetos. Somos ricos em joias internas. Basta garimpar, lenta e pacientemente. Este foi o Momento Vida, mais uma vez falando das incríveis maravilhas deste maior patrimônio que Deus nos deu, que é a vida. Voltaremos em algum outro momento falando de um outro assunto.